GPAncast, o podcast do servidor público. Olá, sejam muito bem-vindos ao GPAncast, o podcast do servidor público. Meu nome é Gisele Moreno e estou aqui para falar sobre licitações e contratos. Para isso, convidei o Dr. Leonardo Vieira, que é especialista na área pública, advogado, consultor aqui da GPAN, e vamos falar um pouco sobre aditivos contratuais. Quando são legais e quando viram riscos. Se você está aqui, já curta o nosso canal, já compartilhe esse episódio para aquele colega seu de departamento, para aquele estudioso da área. Tragam seus comentários, suas dúvidas aqui nos nossos comentários. Fiquem à vontade para trazer críticas construtivas, serão sempre muito bem-vindas. Então, Dr. Leonardo, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo novamente aqui e vamos conversar sobre licitações hoje. Olá, tudo bem com todos que estão nos acompanhando, com a Gisele, o pessoal da GPAN. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês e esse tema que é tão grandioso, polêmico e importante, não é? Aditivos e alterações contratuais. E é um tipo de tema que sempre gera debate, discussão e que a gente vive estudando e lidando com situações práticas que são problemáticas quanto às alterações contratuais. Então, só para a gente inaugurar, quando a gente fala de alteração contratual, se você está aí acompanhando, seja em qualquer plataforma que você esteja, é sempre interessante você consultar a legislação de licitações, a Lei 14.133, especialmente em seu artigo 124, que ali nós temos um mantra quanto às alterações contratuais. Esse é o passo inicial que nós temos para falar aqui também sobre as alterações contratuais e a importância que nós temos com relação a esse tema, né? E para a gente começar a entender, nós temos nesse artigo 124, incisos 1 e 2. Inciso 1 vai tratar de alterações unilaterais, e aí a gente tem os aditamentos que são feitos diretamente pela administração pública, o contratado, ele é obrigado a aceitar essas alterações, e dentro dessas alterações unilaterais nós temos esse percentual de 25% tão famoso, até 25% do contrato pode ser aditado. É dentro das alterações unilaterais, inciso 1 do artigo 124, e nós temos também, aliás, 25% é com relação aos contratos em gerais, porque se for reforma, o percentual sobe para 50%, é importante deixar registrado isso. No inciso 2, nós temos alteração por acordo entre as partes, que é a outra modalidade de alteração contratual que nós temos, e lá nós temos uma série de incisos que vão falar sobre isso, só para a gente ter um contexto inicial do tema aqui. Eu já trouxe vários spoilers aqui no começo, né? Mas vamos lá. Os aditivos contratuais, eles são muito fiscalizados pelo Tribunal de Contas. Por quê? O primeiro ponto é porque a contratação pública, como regra, no mundo ideal e imaginário de qualquer filme de ficção que nós vemos, os contratos eles não poderiam ser alterados, né? A gente, com todo o planejamento que se tem nas compras públicas, deveríamos executar os contratos fielmente, sem alteração, sem nenhuma modificação possível. Esse é o mundo ideal, é um cenário que a lei nos traz de maneira originária, mas nós temos também a previsão de alteração contratual, porque o próprio legislador sabe dos desafios e da realidade de você gerir um contrato. O contrato vai precisar de alterações vez ou outra, porque aquilo que você planeja, muitas vezes, apesar da análise de riscos, de todo o planejamento, não acaba se consolidando ou se esbarra em situações excepcionais, as quais forçam você a fazer a alteração contratual. E o tribunal fica em cima porque nós temos o outro lado. Nem sempre as alterações são justificadas e motivadas adequadamente. Nós temos situações em que as alterações são simplesmente para você desconfigurar aquilo que foi contratado originalmente, uma maneira de você agregar itens, contratos e despesas públicas a alguém que não deveria ter propriamente aquele contrato. Então, você faz contratos guarda-chuvas, que são objetos genéricos, e aí na execução você coloca qualquer coisa, por isso que é guarda-chuva, porque protege de todo qualquer objeto. Você faz contratos e depois na execução altera drasticamente o objeto para entregar, de repente, favorecer uma empresa ou um terceiro. Então,
essas ocorrências que são ilegais são as que chamam a atenção do tribunal. E sempre que você não justifica uma alteração contratual, você corre o risco do tribunal olhar com esses olhos de irregularidade para você também. Por isso que chama tanta atenção. O tribunal sempre foca naquilo que ele consegue identificar irregularidades. E as alterações contratuais são uma grande fonte de irregularidade que nós temos hoje no país. E nós temos aqui um pensamento de que talvez os aditivos, eles indicam um erro de planejamento. É sempre assim? Não, porque como funciona? Não é possível generalizar. O que que o aditivo, então, ele configura? É um erro de planejamento ou não? Isso é importante de trazer, porque esse é um ponto central da legalidade e da ilegalidade da gente fazer aditivos e alterações contratuais. Aliás, quando a gente fala de aditivo, pessoal, a gente está falando de um encartamento naquele contrato original que altera alguma condição que estava prevista originalmente. Quando a gente fala do apostilamento, que é uma outra hipótese, a gente está só alterando termos que não são substanciais naquele contrato originário, tá? Então, só para a gente diferenciar essas duas peças de alteração contratual. Nem sempre será erro de planejamento, como a Gisele trouxe aqui agora. Por que é importante a gente entender isso? Porque existem situações que são imprevisíveis, situações que ocorrem durante a execução, que você não tinha como planejar, ou você até preveu, tentou se precaver, mas veio com uma intensidade muito maior do que você havia previsto. Então, essas situações, realmente, são as situações que devem estar comportadas nas alterações contratuais. Ou a administração pública estimou um determinado quantitativo de um item, e durante a execução se consumiu muito mais por alguns fatores externos, calor extremo, você acabou consumindo mais garrafas de água do que você havia previsto contratar originalmente. Então, você tem a possibilidade de aditar os 25%, de fazer acréscimos a esse contrato para ele atender o interesse público, sem você necessariamente fazer uma nova contratação, ter todo esse custo novamente. Mas é lógico que a gente tem situações em que essa alteração vai ser ilegal e irregular, que é quando você, por exemplo, propositalmente faz uma contratação, imaginando que lá na frente você possa fazer um aditamento para favorecer eventual contratado, ou você desconfigura o objeto que você contratou originalmente, acordando isso com a empresa como se isso fosse algo normal, mas a lei de licitações veda isso, porque em regra você não pode ter um contrato que você não licitou ou que você não justificou uma dispensa, uma contratação direta. E é isso que acontece muitas vezes. Já acaba tendo um contrato jabuti, com um monte de objeto diferente, acrescido durante o tempo, sem justificativa nenhuma, de uma forma que realmente há uma burla ao processo licitatório. Então, esse ponto sensível de sempre ter motivação ou não, é o que impera entre a legalidade e a irregularidade das alterações contratuais. Entendi. E quais são os principais tipos, de aditivos que a lei trouxe? Nós temos no inciso 1 do artigo 124 a alteração unilateral, que é aquela feita pela administração e o contratado é obrigado a aceitar. Lá tem duas hipóteses. Nós vamos ter, por exemplo, a hipótese de quando você vai ampliar a quantidade que você havia contratado originalmente. Então, se você havia contratado 100 garrafas d'água, você pode aditar aí até um quantitativo de 25% do valor original que você pagou lá nas garrafas de água. Então, você pode acrescentar um quantitativo maior do que você contratou, limitado a esse percentual. Essa é a alteração unilateral. Quando eu digo você, eu digo administração pública. Então, alteração unilateral no inciso 1. Essa é uma das hipóteses, você acrescentar quantitativos ao quantitativo original que você havia contratado. E nós temos no inciso 2, por acordo entre as partes, ou seja, as partes devem conversar e chegar a um consenso sobre a alteração contratual, em uma série de situações. Alteração da garantia do contrato. Então, você tinha originalmente lá um seguro-fiança, agora você quer fazer uma garantia por caução. Então, as partes podem acordar essa alteração. Ou você precisa fazer um reequilíbrio no contrato. E aí, para quem não conhece o reequilíbrio, pessoal, o reequilíbrio é o instituto que vai reestabelecer a condição igualitária do contrato. Significa que quando a administração pública firma um contrato, o particular está num patamar e a administração está em outro. Esse patamar deve ser mantido durante a execução do contrato. Quando ocorre alguma situação que desequilibra o contrato, é o que a doutrina costuma chamar de alha extraordinária do contrato, ou seja, são fatores de fora do contrato que impactam um imposto novo, uma nova tarifa que é estabelecida por outro órgão,
uma catástrofe, uma pandemia que acaba acontecendo e modifica muito o preço do mercado. São situações imprevisíveis. Essas situações vão ensejar o reequilíbrio, o restabelecimento da condição contratada, e isso é feito por acordo entre as partes, a segunda hipótese de alteração que a gente tem, entre outras que vocês podem consultar lá no inciso 2 do artigo 124. Maravilha. E quais são os limites de acréscimo e supressão? A gente já comentou um pouquinho aqui no início, mas como que funcionam esses limites? Isso é interessante porque sempre surge dúvida. A gente vê lá que é até 25%, era na antiga lei e é na nova lei de licitações também. Como regra geral, você pode editar até 25%, e aí que vem o ponto de atenção que eu sempre costumo dizer. Até 25% do valor originário contratado. Então, você não pode ampliar 25% só do quantitativo. Porque muitas vezes, quando você amplia o quantitativo, você amplia muito mais do que 25% do valor original do contrato. Então, você sempre tem que observar esse ponto. Se você contratou, como eu trouxe o exemplo, garrafas d'água, um item só, tudo bem, porque tudo vai estar no mesmo preço, então normalmente os 25% vão estar igual. Mas você sempre tem que observar 25% do valor contratado, tá? Esse é o limite que nós temos para alterações unilaterais, aquelas que a administração faz de pronto, sem precisar de autorização. E nós temos esse percentual em até 50% no caso de reformas, tá? Agora, quando a gente fala de alteração por acordo entre as partes, a lei não traz percentual, justamente porque essa alteração ela é acordada entre as partes e motivada especificamente em cada caso concreto, tá? Então, esses são os percentuais, 25% geral ou 50% em casos de reformas para alterações unilaterais. E por acordo entre as partes, a lei não trouxe um percentual máximo aí para a gente fazer alteração contratual. Você só pode desconfigurar o objeto realmente. Esse é um limite que os tribunais costumam apontar. Maravilha. E ultrapassar esses limites também é uma irregularidade, né? E grave. Nós sabemos que alguns casos, eh, eles acham que vai haver uma vista grossa, mas na verdade não. Sempre tem que ter essa observação. Também já foi comentado, mas eu queria que você discorresse um pouco mais sobre a questão do reequilíbrio econômico e financeiro. Ele é automático? Como que funciona? O reequilíbrio, ele é um direito do fornecedor que está previsto na Constituição Federal. Então, é uma das poucas regras de licitações, para além da regra de você ter que licitar mesmo, que está previsto na Constituição. Então, a Constituição fala basicamente o seguinte: a regra é a licitação. Você só vai poder fazer compras diretas naquelas situações que a lei te autorizar. E a Constituição também vai falar que, olha, deve-se manter as mesmas condições contratuais durante toda a execução do contrato. Isso lá no artigo 37. Então, esse é o ponto, o fundamento máximo do reequilíbrio. Ele não é obrigatório, ele é um direito do particular que deve comprovar através de um requerimento que ele vai fazer, um pedido que ele vai fazer para a administração pública. Então, ele não tem uma fórmula específica, você sempre tem que comprovar de acordo com os atos e as consequências que você tem naquele contrato específico. O particular tem direito, mas ele tem que convencer a administração, de fato, daquela ocorrência extraordinária que vai ensejar no reequilíbrio. Porque não é qualquer ocasião que a gente vai ter reequilíbrio contratual. E existem objetos como fornecimento de combustível, passagem aérea, que são mercados onde você já tem uma oscilação muito grande no preço dos produtos. E é muito comum a gente ter pedido de reequilíbrio nesses mercados por pequenas oscilações. E aí, os tribunais de controle sempre batem nisso. Olha, o fornecedor de mercados flutuantes, que são esses em que o preço oscila muito, ele tem que ter a consciência de que oscilações normais de mercado não vão ensejar em reequilíbrio. Então, cada mercado tem um contexto de reequilíbrio diferente. É sempre importante a gente visualizar o mercado e aquele contrato que está em foco ali. Então, é um direito do particular, mas que a administração tem que ser convencida, no caso concreto, de situações extraordinárias e imprevisíveis que realmente impactam aquele contrato e vão ensejar num reequilíbrio. Então, é uma situação sempre a ser comprovada. E quais os erros que os municípios cometem quando vão procurar o reequilíbrio? O erro maior, que a gente visualiza muitas vezes,
é o município não fazer uma pesquisa própria, um aprofundamento próprio ali, uma investigação sobre essa situação que vai ensejar no reequilíbrio, não. Muitas vezes o município ele acaba acatando o pedido do particular para manter o contrato e não ter que fazer outra licitação, e ele aceita, inclusive, os percentuais e a dimensão de reequilíbrio que o particular está pedindo para a administração pública. O que não é uma situação ideal. A administração ela sempre tem que visualizar os pedidos e construir também a sua análise sobre aqueles pedidos. Verificar se aquelas informações são procedentes e qual a dimensão do reequilíbrio que você vai conceder. Você não está vinculado àquilo que o particular está pedindo. Existem contratos onde você tem cálculos específicos para fazer reequilíbrio, existem contratos que você não tem. Então, você sempre, de acordo com o caso concreto, deve instruir o processo, a administração pública principalmente, exigir que o particular motive muito bem o seu pedido, se necessário várias vezes, até a administração ser convencida, e deve também motivar o porquê que ela está concedendo esse reequilíbrio. Então, construir essa motivação é importantíssimo para evitar irregularidade e sanções, irregularidades, responsabilizações, porque no final tudo isso vai impactar em dinheiro público, tudo isso vai impactar em planejamento público, e isso pode gerar responsabilização para quem está procedendo com o reequilíbrio, conferindo regularidade ao reequilíbrio e até mesmo assinando esse reequilíbrio futuramente. E aí? Estou precisando prorrogar um contrato. Prorrogar é sempre permitido ou não? Como a gente falou do artigo 124, é muito interessante a gente sempre que tiver um pedido de reequilíbrio, verificar se esse pedido está cabendo ali no inciso 1 ou no inciso 2 do artigo 124. Ali a gente tem as hipóteses de reequilíbrio que estão elencadas pelo artigo, tá? Então, sempre consultar esse rol taxativo é o primeiro passo para você ver se isso é possível ou não. O segundo passo é você verificar se as motivações desse pedido são realmente imprevisíveis, se fogem do controle do contrato administrativo. Porque hoje a gente tem análise de riscos em contratos e em licitações também. E essas análises de risco, às vezes a matriz de risco, ela vai trazer que algumas situações são de responsabilidade do órgão e outras são do particular. Então, pode ser que esse pedido do particular esteja entre as motivações que estão lá elencadas na matriz de risco como responsabilidade dele. Então, já é uma situação em que a própria matriz de risco não autoriza que você faça reequilíbrio. Então, o segundo ponto é sempre esse. Depois de olhar a lei, olhe o seu contrato e a matriz de risco que você está executando atrelado a esse contrato. E o terceiro passo é sempre você submeter a uma análise jurídica, como é de praxe nos aditamentos, para que seja verificado se realmente essas motivações estão na área extraordinária do contrato ou não. E se essa alteração, e aí um quarto passo, não vai transfigurar o objeto para outra situação, se você não está cometendo uma ilegalidade também estrutural aí do reequilíbrio. Tá? Então, são passos importantes a se seguir para garantir a regularidade do reequilíbrio, que é um processo complexo e específico em cada caso, cada contrato que nós temos. Maravilha. E a questão do aditivo? Quando ele passa a ser um risco direto para o gestor? Quando o aditivo realmente configura um risco dentro do funcionamento da máquina? Se você, por exemplo, faria uma licitação para contratar isso que você está aditando, já é um indício muito grande de que ou você estava fazendo um planejamento equivocado, ou você está fazendo um aditivo equivocado. Você está incluindo, alterando o objeto para não fazer outra licitação, por exemplo. Então, o gestor ele sempre tem que analisar o processo de fato, porque em tudo vai a sua autorização. Pode ser que os servidores processem, analisem aquele pedido, instruam, mas o gestor tem que ter a consciência de analisar realmente, em conjunto com o seu jurídico, se aquilo que está sendo alterado não vai respingar em responsabilização a ele. E, para isso, é sempre importante você ter uma consciência mínima do que é contrato administrativo e do que é a área extraordinária do contrato, que a gente já falou aqui agora. E, para reiterar, área extraordinária são fatores que fogem do controle contratual. A gente falou do combustível, oscilação de mercado é algo normal no combustíveis. Então, pequenas oscilações não vão gerar reequilíbrio, porque não estão na área extraordinária daquele contrato. Estão dentro do que era comum, do que era esperado. O que vai gerar reequilíbrio é se houver uma oscilação muito grande, uma quebra internacional que gere e aumenta o preço dos combustíveis, por exemplo.
tudo isso motivado e justificado. Então, se percebe que, para além do conhecimento em contrato administrativo, o mínimo que seja, e auxílio do jurídico para isso, você precisa ter uma consciência também de analisar se aquele processo realmente motiva a alteração, se existem razões para ser feita aquela alteração. Então, são aspectos que o gestor sempre tem que estar atento na hora de assinar ali um reequilíbrio ou não, porque no final das contas, o gestor ou o ordenador de despesa, ele será responsabilizado por aquilo que ele está assinando, aquilo que ele está autorizando que seja feito, despendendo recurso público para que seja custeada aquela alteração. Então, ele precisa entender e se convencer daquela alteração também. Entendi. Já estamos partindo aqui para o nosso final, para o nosso encerramento, e eu queria saber quais são as boas práticas que ajudam a reduzir os riscos com os aditivos. O primeiro passo de todos é o planejamento, né? Desde a etapa de licitação, porque isso facilita a sua execução contratual. Então, se você tem matriz de risco, se você instruiu com o ETP a sua contratação, você já tem uma delimitação do objeto bem adequada, bem razoável. O segundo passo é que você tenha no edital previsões também quanto ao reequilíbrio, porque isso vai trazer uma dimensão na hora de fazer o reequilíbrio para o gestor, para o fiscal de contratos poder proceder com essa etapa do pedido do reequilíbrio de maneira mais consciente. E um terceiro passo é o que a gente sempre orienta, ter uma análise jurídica sobre reequilíbrio contratual. E jurídica, nem sempre só jurídica, aliás, porque em contratos de engenharia, por exemplo, a gente precisa de análise técnica também do departamento competente, normalmente o departamento de engenharia, para ver se realmente dentro do projeto, daqueles aspectos técnicos, é necessário se fazer aquela alteração, ou se não, se é uma alteração dispensável. Então, sempre ter análise jurídica e sempre que possível uma análise técnica conciliada a essa alteração, porque processo de reequilíbrio, gente, alteração contratual, sempre que a gente fala de alteração contratual, você está falando de algo extremamente técnico, é você modificar aquilo que você tinha contratado originalmente. Então, contar com toda a técnica, seja jurídica, específica de algum departamento, é sempre importante para você garantir a regularidade e a manutenção da legalidade do seu contrato e não contaminar o contrato e atrair responsabilizações para você e prejuízos à administração pública. Inclusive, muitas dúvidas chegam aqui na GEPAN, né, os nossos consultores, para que seja feita a análise se realmente é viável o aditivo, o reequilíbrio. Então, se você que é cliente GEPAN e se questiona, por favor, mandem as suas perguntas, os seus pedidos de consulta, de pareceres para os nossos consultores, que a nossa equipe está preparada tecnicamente, como foi dito, para auxiliá-los, tá? E vamos fechar o nosso assunto de hoje, o nosso bate-papo, que foi muito construtivo. Qual que é a principal mensagem em relação aos aditivos contratuais? Qual é o seu legado, a sua orientação aqui? A orientação, pessoal, que a gente sempre passa é assim, vamos observar o artigo 124 da lei. Esse é o principal ponto. Chegou um pedido de reequilíbrio, vê se ele está fundamentado em qual inciso que ele está. O primeiro ponto é esse, tá? E o segundo ponto é, vamos ter os processos de reequilíbrio bem motivados e bem instruídos. Então, colocar no papel, formalizar e se convencer daquela alteração é o passo principal, porque aí o Tribunal de Contas, ele também vai analisar o processo como quem está vindo de fora, como quem vai ter que ter acesso a todas as informações. Então, a orientação geral que a gente sempre passa nesses casos mais delicados, como é a alteração contratual, é motivar e formalizar essa motivação no processo. Não guarda nada na sua cabeça, porque daqui 2 meses você esquece. E o tribunal vai vir te perguntar, não de agora mesmo, não de 2 meses atrás. Então, você vai ter esquecido suas razões, seus motivos da época. Então, a gente sempre orienta isso, e essa foi uma orientação que a gente deu, inclusive, na época da pandemia, por exemplo, que a gente tinha o oxigênio acabando, pessoas morrendo, e que você precisava comprar o oxigênio naquele dia, naquela hora. Hoje, dificilmente, as pessoas que fizeram as compras naqueles dias vão lembrar, mas se ela colocou no papel, ela consegue justificar o porquê ela teve que pagar aquele preço naquele oxigênio, e o tribunal, com certeza, vai entender a situação com base até na LINDB, que fala que, na hora que os órgãos de controle analisarem as atuações da administração pública, eles têm que olhar com o olhar e o perigo que a administração pública vivenciava aquela situação. Então, motivar e formalizar
são os maiores aliados da administração pública, como eu sempre digo. Na administração pública, não é que a gente não pode fazer muita coisa, a gente pode fazer muito, desde que a gente saiba motivar e formalizar essas motivações no papel. É tudo dentro da legalidade, né? Então, doutor Leonardo, agradeço a sua contribuição, a sua participação em mais um episódio aqui do nosso GPANcast. Já deixo aqui o convite para novos episódios também, novos temas. Se você que nos assiste também tem uma sugestão de tema, fique à vontade para colocar ali nos nossos comentários. Nós agradecemos a participação de vocês. Então, até a próxima, doutor. Foi um prazer. Muito obrigado, vocês da GEPAN, Gisele, todo mundo que nos acompanha também, pela confiança de sempre. Vamos entrar em interlocução também com a GEPAN e vamos sugerir tema, vamos acompanhar os cursos da GEPAN, acompanhar o professor, acompanhar a GEPAN nas redes sociais, vamos construir mais ambientes aí de debate e de formação de ideias dentro da administração pública. Obrigado, pessoal. E a você que nos acompanha, fico alerta. Nem todo ajuste é ilegal, mas todo aditivo precisa ser muito bem justificado. Curtam a GEPAN nas redes sociais, nos procure ali no nosso site, nós temos notícias, orientações, nós também temos as nossas redes sociais, o Instagram, @GEPAN Gestão Pública, o Facebook, e também os episódios do podcast, eles podem ser assistidos além do YouTube, no Spotify. Então, estamos nas redes, vamos nos conectar, eu agradeço a todos vocês, e eu espero a participação, a interação nos comentários, ali curtindo o nosso vídeo, compartilhando também mais este episódio. Esse foi o GEPANcast, o podcast do servidor público. Até uma próxima. Tchau, tchau. GEPANcast, o podcast do servidor público.